O ânimo do PSDB com o resultado das eleições municipais em tempos de ameaças de delações premiadas, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Eu entrevisto o deputado estadual Vaz de Lima, que está no 5º mandato e que já foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e já foi também deputado federal. Muito obrigada por estar conosco, deputado. Boa noite. O senhor acha que Dória tem chance de conseguir esse dinheiro, que não é pouco, para dar uma força aqui em São Paulo? Olha, eu penso que o resultado das urnas deva ser levado em conta, né? O Dória cumpriu um papel importante na eleição. São Paulo precisa ser atendido. E eu acredito que, por mais difícil que seja, o governo tem que levar em conta, sim, a necessidade de uma cidade como São Paulo. Acho que ele fez um pleito legítimo e imagino que o presidente Temer e a equipe econômica têm que levar isso em conta. Bom, que é legítimo, não há a menor dúvida, e papel, né, do prefeito eleito tentar para a cidade que ele vai administrar condições adequadas. O que resta saber é se o governo federal vai ter condições. Né? Não, até porque me parece que esse é um dinheiro que já está comprometido e prometido para a cidade de São Paulo. Não é nem conceder, é não liberar. Não é conceder, é liberar. É liberar. Bom, deputado, os ânimos andam exaltados com as ações da Lava Jato. Já estavam exaltados com aquelas habituais acusações dos envolvidos, dos advogados deles, acusando o juiz Moro, Ministério Público, Polícia Federal de excessos, etc. Agora, quem parece que perdeu as estribeiras e a compostura foi o presidente do Senado, que é investigado na Lava Jato, Renan Calheiros, quando chamou de juizeco o juiz lá do Distrito Federal que autorizou a prisão daqueles policiais legislativos que fizeram escuta em casa de senadores, etc. Isso teve uma repercussão muito grande entre os magistrados e até a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, se sentiu tocada. Disse que o que ofende um juiz ofende a ela também e pediu respeito entre os poderes. A ministra Carmen Lúcia acerta entrando nessa questão? Eu acredito que acerta no ponto de defender o legislativo, o presidente Renan Calheiros, e acerta a ministra. Excede o presidente do Senado ao usar termos dessa natureza. Do meu ponto de vista, ele tem razão quando afirma que para fazer um tipo de ação como aquela, o Supremo deveria ser ouvido. Porque todos têm foro, né? Privilegiado. Não, é porque é um poder da República. É um poder da República. E por Mas isso, foi na Casa de Senadores, sim, né? E por isso deveria ter, sim, a anuência de um ministro do Supremo, pelo menos. Não é? E a ministra tem razão quando dá desculpe no termo, um pito no presidente, dizendo, você não pode chamar o magistrado de juizeco. Tá? Aí não há respeito entre os poderes da República. Agora, deputado, Renan Calheiros, claro, tudo que nós fazemos, né, revela alguma coisa. Renan Calheiros está revelando alguma coisa com esse destempero dele, digamos. Né? Uhum. Ele passa a ideia que está com medo? Olha, eu acho que as delações que estão por vir devem amedrontar aqueles que, porventura, tenham preocupações. Né? E, evidentemente, o presidente do Senado tem sido citado sistematicamente nestas delações e em outras situações. Então, cabe agora ao Supremo fazer a avaliação de como conduzir essas investigações, já que ele, me parece, já está indiciado em vários inquéritos. Existe um grande suspense em relação às novas delações, as das empreiteiras e a de Eduardo Cunha. Então, aí a possível delação de Eduardo Cunha também traz aí uma apreensão muito grande no universo político e em todos os partidos, no seu, inclusive o PSDB, até porque nomes importantes do PSDB, como o Aloysio Nunes, o Serra, eles já foram citados por
pessoas que aderiram à delação premiada. O que eu quero saber é o quanto esse suspense abala a segurança no PSDB. Acho que nós temos que avaliar... E o Aécio Neves também, né? Claro. Citadíssimo. O que eu acho que nós temos que distinguir é o tipo de citação. Quer dizer, você não pode confundir uma ajuda de campanha, que era uma prática normal até então, né? Ainda que em nome de Caixa 2, com delações que têm sido feitas citando nomes que se locupletam da sua atividade pública em benefício pessoal, em benefício de grupos. Acho que isso precisa ficar muito claro. Quer dizer, o PSDB não tem nenhuma dificuldade em enfrentar essa discussão, não é, a partir desta ótica. Não é? A citação pura e simples de um membro do nosso partido, por quem quer que mais seja, de um, né? ou mais de um, do nosso grupo político, né, do PSDB, não nos atemoriza, até porque vamos sempre preconizar a seguinte fala: todos que são acusados têm de ter direito de defesa. Bom, agora não é só de denúncia, de delação que vive, né, o país. Claro, claro. Vamos falar das eleições municipais. O PSDB saiu muito bem nessas eleições municipais, aumentou expressivamente o número de prefeitos eleitos, de vereadores em todo o país. Em São Paulo, então, no estado de São Paulo, fora a capital, que foi uma vitória em primeiro turno, surpreendente e muito expressiva, mas em outras cidades também, grandes cidades, o PSDB teve sucesso. Agora, e em São Paulo principalmente. Mas a minha pergunta é, por que esse sucesso que o PSDB tem em São Paulo não se repete em outros estados do Brasil? Olha, eu acho que São Paulo vem dando um grande exemplo de como o PSDB governa. Vamos lembrar que São Paulo está sendo governado pelo PSDB, o estado de São Paulo, desde 1995, quando o Mário Covas assumiu pela primeira vez o governo de São Paulo. E teve uma experiência extremamente exitosa com o Serra na prefeitura de São Paulo. Tão exitosa que o levou a ser candidato a governador de São Paulo. 1 mês e 3 meses depois, ele precisou deixar a prefeitura e se elegeu no primeiro turno. E o governador Geraldo Alckmin acabou por se eleger também no primeiro turno, como o Dória. Eu acho que isso, para São Paulo, faz parte de experiências bem-sucedidas de administração. E vejo que talvez a gente não tenha conseguido fazer este arranjo político em outros estados e em outras prefeituras. Última pergunta rapidamente. Desses nomes que eu vou mencionar, quem o senhor entende que tem estilo pessoal e força política para comandar o PSDB, que vai trocar a presidência na direção no estado de São Paulo? Bruno Covas, Floriano Pêssaro, Vanderlei Macris ou o senador José Aníbal, que foram os primeiros indicados que apareceram aí? Acho que Floriano Pêssaro seria um bom nome. Muito bem, muito obrigada. Uma boa noite, deputado. Gamberi.